Olá, gente. A gente vai falar sobre relação sexual após o parto. Eu sou Tabata Guimarães e estamos aqui no podcast Descomplicando o Pós-Parto com a minha convidada maravilhosa, doutora Andréia, ginecologista e obstetra. Hoje a gente vai falar tudo sobre esse processo da relação sexual após o parto, né? Vamos. Vamos primeiro falar o básico. A gente sabe que 55% das mulheres, elas voltam a ter relação 5, 6 semanas após o parto. Mas, doutor, eu lhe pergunto, quando voltar a ter relação após esse parto, que a gente sabe que libido Zero. zero, vontade nenhuma. A gente sabe por causa da correria, mulher cansada, privação de sono. Gente, como é que volta? Me conte, dá uma ajuda pra gente. Olha, óbvio que isso varia de mulher para mulher, né? Cada uma tem uma característica, né? Mas geralmente a maioria das mulheres que eu acompanho é sempre a mesma, a mesma reclamação, né? Doutora, como que eu vou voltar a ter relação com meu marido se eu tô extremamente cansada, né? Porque tem o estresse tanto hormonal Isso mesmo. do puerpério, a gente tem alterações hormonais que favorecem a gente não está adequada, né, para a relação sexual. Tem a questão hormonal da amamentação. Quem está em amamentação, principalmente pode ser parcial ou exclusivo, mas principalmente exclusivo, o hormônio da prolactina, ela também dá uma diminuição na libido, né? Então, assim, tanto da parte fisiológica, o cansaço físico do cuidado de um bebê, né? E emocional, Sim, tudo isso junta, né? interfere. E detalhe, doutora, assim, a gente sabe que o nosso psicológico também não tá tão legal assim, né? Não, E a gente olha no espelho, a gente não se reconhece. Então, assim, exatamente. ir ter uma relação sexual, devido a tudo isso que a senhora tá falando, sobre o cansaço, sobre os hormônios, a queda dos hormônios, e a gente olhar e ver que realmente a gente não tá bem com a gente Exatamente. também. Então, aquela barriga distendida, aquela cicatriz, Uhum. aquela laceração de um parto normal. A Então, a gente. dor da relação, E a de gente começar, né? Ai, será que eu vou ter dor isso, agora? então eu percebo que na minha prática clínica, as mamães sempre falam, Tabata, mas eu não tô me sentindo bem. Meu marido vai me ver desse jeito, ele não me quer mais. É sempre a mesma conversa, né? E eu Sim, sempre falo pra elas que a relação, a gente não pode ficar pensando, ai, como é que eu tô agora naquele momento. A gente tem que saber se cuidar. sim, 1% todo dia. Porque exatamente. a partir do momento que tu começa a fazer 1%, você não vai ficar pra sempre daquele jeito. O corpo vai melhorar, se você quiser, vai melhorar. Exatamente. Mas que naquele momento seu marido precisa de você também. Sim, Não é só beber, beber, beber. A gente precisa. Tanto que, às vezes, até nos atendimentos, a mãe fala: Tabata, eu não quero levar nem meu marido pra consulta, porque a médica vai dizer que já tá liberado. E aham. eu não quero, mas, doutora, como é que vai ser esse presença de leite, aquela. Gente, eu tô só cheirando a leite a golfo, como é que vai ser? Não vai, né? Eu não vou nem levar meu marido. Só que às vezes o marido ele quer ir. Que ele quer Sim, saber qual o momento ideal, como é que vai ser. é, E muitas vezes, ela, além da parte física, elas têm aquele mito. Mito não. Tem aquela história de que a primeira relação sempre dói. sim. E a gente consegue falar para as nossas mamães que estão assistindo a gente como ajudar elas, como é que. Será que realmente dói? Por que que dói? Sim. Olha, a maioria das pacientes refere um desconforto, e eu já aviso, inclusive, né, no retorno pós-parto, eu vou conversando com essa mãe, inclusive eu sinto como que ela tá, se o pai vem na consulta, eu converso com ele também sobre isso, esclareço muitas dúvidas da dificuldade, de como que é esse puerpério, né, e como que a mãe se sente no pós-parto, e eu tento e esclarecer as dúvidas, né? Então, assim, geralmente, nas primeiras relações sexuais após o parto, a mulher sente desconforto, sim. Por quê? Porque ela não tá, ela tem a Lubrifica. diminuição da libido, ela não tá com aquela vontade de querer ter a relação, ela tá tensa, com medo. Até Então, aquela fobia de ter uma sensibilidade muito grande naquela área sim. também, né? Então, De quem teve a cesárea fica com medo. Ai, meu os Deus, o meu pontos abrir. corte vai abrir os É, pontos, né? Vai mexer em alguma coisa lá dentro. Então, assim, ou quem teve parto normal o medo é também, maior ai, vou ainda. ficar com dor, né?
Então, só nisso a paciente já fica tensa. E a tensão, ela gera também tensão na musculatura Na pélvica. musculatura toda, ela fica toda retraída. Exatamente. E aí, quando ela vai se dispor a ter a relação, ela sente desconforto, né? Então, geralmente, eu explico que, para as minhas pacientes, que elas têm que caprichar nas preliminares, né? Caprichar muito, porque isso melhora, vai preparar. Se antes a mulher, naturalmente, fisiologicamente, ela já demora para estar pronta para o sexo, no pós-parto vai demorar mais ainda. Mais ainda. Então, eu explico, né? Papais, vocês têm que, além de ter muita paciência... Recado pros pais, gente. ter muita paciência, caprichar nas preliminares, né? Então, fazer bastante carinho e ir esquentando esse forninho, Sim. né? Porque Para a relação sexual. E, então, muita conversa, muita... como você tem paciência, né? Sim. E aí, para poder ter essa primeira relação sexual, porque realmente é desconfortável. E a gente consegue, com muita paciência, dar prazer para essa mãe. Né? Ela não tá lá insensível. Demora um pouquinho mais, a gente tem que caprichar nas técnicas, mas a gente consegue, sim, fazer essa mamãe gostar da relação sexual, mesmo estando hormonalmente não tão favorável, cansada e etc. Né? Eu acho que o que você falou, né? Os papais também... tem que ajudar, eles querem. Sim. Algumas mulheres podem entender isso. Ai, mas quem que é o pai na fila do pão, né? Pra querer alguma coisa nesse momento. Esse momento não pode nem exigir muita coisa, gente. Exatamente. A situação tá difícil aqui, gente. Eu entendo você, mamãe. Mas assim, um casamento, né? Ou então uma parceria, né? É exatamente isso. A gente tem que, quando a gente tá num relacionamento, a gente tem que buscar sempre o outro fazer feliz, né? Então, eu tô com uma pessoa para poder fazer ela feliz e vice-versa. Aí tem uma grande chance de dar certo. Né? Quando a gente começa a pensar só na gente, é difícil. Então, quem tá num relacionamento fixo com alguém sabe que isso é difícil e isso vai em todas as áreas da nossa vida. Sim. Né? Então, a parte sexual é só mais uma delas. Então, assim, muitas vezes a gente não tá muito afim, mas a gente sabe que o nosso parceiro tá com saudade. E geralmente as gestantes já estão um tempo, alguns meses sem ter relação sexual, porque no final elas já estão desconfortáveis em relação ao corpo. Estão esperando muito esse papai. O papai já faz alguns meses que pode estar esperando. Então, muita conversa, né? Ter muita parceria mesmo. Para poder chegar num denominador comum. Né? E o que acontece? Muitas vezes esse homem já tem muita paciência, né? Por causa, como você falou, da gestação, esse processo todo. E o homem é muito mais fácil. Sim. A mulher não, como você falou, é todo um processo. Tem que começar de manhã para ter alguma coisa à noite. Isso, é todo um processo. É todo um processo. O homem é visual, sim, né, também. E eu sempre falo para minhas mamães, se o parceiro quer e você tá com dificuldade, conversa com seu parceiro. Isso. Conversa. Hoje em dia, mamãe, é comunicação. Muitas vezes, a gente pensa assim, meu marido sabe que eu tô cansada, meu marido sabe. Gente... Às vezes não. Você precisa pronunciar. Às vezes, sabe como o homem é? Ele precisa escutar da sua voz que você tá cansada. Então, assim, às vezes, mas como... Ele fala, minha mamãe, Tabata, como é que vai ser? Porque o neném tá chorando de um lado, tá no quarto ao lado. Gente, eu acho que a gente precisa ter um momento e dizer, se você tiver uma rede de apoio, 20 minutinhos, fica com o nenenzinho, vou ali só jantar, mas precisa ter esse momento. E eu sempre falo, se a gente deixa para 5 anos, depois, tudo é mais difícil. Agora, no início, se o bebezinho tá no início, você precisa cortar esse cordão umbilical, não é verdade? Para ter esse momento, porque o seu parceiro precisa de você, o neném é um fruto do amor de vocês dois. Exatamente. Então, você precisa entender que você precisa ser a base da família. Sim. Porque se você pensar só num bebê, isso pode acabar. Sim. A família pode acabar. Muitas vezes acontece isso. Né? Por causa disso, por causa dessa falta de comunicação. Então, você sabe que dói a primeira vez. Isso pode fato. Ser desconfortável. Pode ser desconfortável. Você usa um lubrificante, trabalha, é verdade. Esqueci usa de o lubrificante, começa a fazer um trabalho da musculatura para melhorar a oxigenação daquele tecido lá, daquela musculatura. E quando for no ato,
relaxa. Sim. Vai dar certo. Outra dica, se a gente... Ai, tanta coisa pra falar, mas assim, o lubrificante ajuda bastante, eu recomendo, tá, mamães? Sempre... Na verdade, o lubrificante eu recomendo pra toda relação, Eu porque também. não deixa de ser um atrito na vagina, né? Sim. A questão da penetração. E aí, o lubrificante sempre ajuda, principalmente no primeiro momento do ato sexual, que passar lubrificante ali no introito, na entradinha da vagina, ajuda bastante. E às vezes também durante o ato, se você perceber que você tá ressecada, para um pouquinho, repõe o lubrificante. Nossa, isso ajuda e muito. Então, Muito. assim, lubrificante nesse momento pós-parto é lei, né? Super importante. Na bolsinha. Isso, né? Na bolsinha. Cabeceira. É isso mesmo, por favor, na cabeceira. Tem Mas, que doutora, deixa eu lhe ter. perguntar uma coisa. Tem muita E a que você falou assim de fazer o relaxamento, uma coisa que ajuda muito é antes da relação sexual, quando tá nas preliminares, fazer aquela massagem no períneo de relaxamento. Sim. Nossa, Ajuda temos demais. resultados maravilhosos. Então, fazer esse relaxamento na musculatura, massagenzinha, alargando, liberando aqueles pontos de tensão, isso Que é tem. maravilhoso. E tem muitas mulheres, doutora, que elas não gostam de se tocar. Sim. Elas não Nem se conhecem. Isso, né? elas não se conhecem. Então, assim, mamãe, espelhinho, vocês precisam se conhecer. Porque Fundamental. a partir do momento que você se conhece, você sabe o que tá acontecendo lá. Sim. Conhecimento é muito importante. E você não pode dizer, meu Deus, é um tabu nada. A gente precisa se conhecer. Sim. A gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso corpo para a gente poder saber como recuperar. E outra coisa que a senhora falou da massagem também, Sim. Esse negócio sobre o parto. Uhum. O parto normal ou o parto cesárea influencia a relação sexual de o parto cesárea, mesmo sendo um corte lá em cima, ele prejudica durante a penetração ou o parto normal, porque a gente sabe que se caso teve uma laceração, ela vai ter um pouco de receio por causa do parto normal, que ela acha que vai abrir todos os pontos lá. Até entendo, por causa do local. Mas e a cesárea? Você não acha que interfere o parto em si em termos de dor? Sim. Na verdade, assim, eu acho que vai depender muito de como a mulher está naquele momento, tá? Então, assim, quem teve parto cesariana, se ela tiver muito preocupada em relação, eu vou sentir dor, e ela tensionar essa musculatura por causa da preocupação, ela vai sentir desconforto. Sim. Ainda mais na relação sexual, ela ficar com medo do corte. Uhum. Abrir os pontos, eu tô achando que as pacientes se referem muito assim, eu tô sentindo como se estivesse meio solto lá dentro. Isso mesmo. Principalmente nas primeiras semanas. E aí sim, elas têm receio porque na atividade sexual, né, querendo ou não, é uma atividade física, Sim. né? Então elas podem sentir algum desconforto ali na região onde teve o corte da cesárea, mas também na região genital, por causa da tensão. Então vai depender muito de como tá essa musculatura perineal, né, antes da relação sexual. No caso das pacientes que tiveram parto normal, tiveram alguma laceração e algum pontinho, geralmente tem áreas de fibrose por causa da cicatrização. Sim. Então, eu acompanho tanto o paciente que fez parto normal quanto fez parto cesariana, a gente vai acompanhando essa cicatrização, né, tanto do corte da cesárea quanto do corte na região vaginal. E aí, a gente, através do exame físico, a gente avalia, olha, já tá tudo bem aqui, você pode começar. Você já pode tentar ter a sua primeira relação sexual pós-parto. E eu sempre recomendo também, antes dela ter a primeira relação sexual, passar com uma fisioterapeuta pélvica. Amamos. Inclusive, eu explico para as minhas pacientes durante o pré-natal que mesmo independente da via de parto, se for parto normal ou parto cesariana, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer lá naquele momento do trabalho de parto, que elas têm que se preparar fazendo fisioterapia pélvica, porque independente da via de parto, as modificações do assoalho pélvico, elas podem trazer desconfortos para a gestante, ponto. Sim. Daí ela precisa se preparar para isso, para essas modificações. Aí a importância da fisioterapia pélvica de preparar essa mamãe, inclusive para a pelve suportar o peso, né, desse bebê. Bebezinho.
né? Então, assim, a fisioterapia pélvica continua sendo importante no pós-parto. Eu encaminho minhas pacientes quando eu vejo que tá tudo bem, que tá tudo cicatrizado, que aparentemente não teria nenhuma contraindicação de ter a relação sexual, eu encaminho para fisioterapia pélvica, para as meninas fazerem essa avaliação do assoalho, ver se tem tensão, fazer toda a propedêutica, Preparar essa mulher. preparar exatamente, quando a gente prepara essa pelve, né, para ter a primeira relação sexual, aí a experiência é muito melhor. Sim, e a senhora indica, assim, após o parto, depois que a senhora avaliou, viu como é que tá aquele assoalho, como é que tá aquela cicatriz da cesárea, a senhora dá uma base pra mulher voltar a ter relação quanto tempo? Porque a gente falou assim, eu sempre falo assim, 40, 41. Mas qual é a sua base? Olha, geralmente, isso vai depender muito da cicatrização de cada mulher, né? Mas a partir de 45 dias, entre 45 e 60 dias, isso vai variar, porque cada um é um universo, né? Sim, cada um tem uma sim. história e a gente avalia individualmente, né? Cada mamãe. Cada mamãe. E aí é mais ou menos ali entre 45 a 60 dias pós-parto. Eu falo, doutora, que depois que a gente prepara essa mamãe, eu sempre falo pra elas que aquela musculatura, ela precisa da relação sexual. Tanto pro parto cesárea, falando pelo parto cesárea, que aquela mulher precisa daquela penetração para massagem daquele tecido. E a penetração em si vai ajudar até mesmo na recuperação daquela mulher. Tem mulheres que falam assim, Tabata, tô sentindo ardência, tô sentindo isso. Calma, pede para ele devagar. Sim. Lubrificar. Conversa com o parceiro. Parceria. Isso, parceria, comunicação. Então, assim, aquela penetração vai ajudar. Agora, no caso do parto normal, eu sempre falo, quando você vai para físio, a fibrose que tá ali, aquela aderência que tá ali, a penetração vai ajudar naquele tecido. Então, pode ser que a relação sexual te ajude também na reabilitação daquele tecido também. Sim. Então, a gente precisa entender que é necessário. Não é uma coisa, não, meu Deus, o que... É necessário. É importante. É importante pro casal. É importante pro casal, é importante para ter aquela sincronia da família, o amor. Porque mesmo você sentindo do jeito que tá meio que michurinha por causa do corpo, da parte física, mas tem que entender que o neném veio do fruto do amor de vocês. Então, eu sempre falo para essa mamãe, vocês precisam entender que tudo passa. Sim. Um dia de cada vez. Uma temporada, né? O corpo mudou, mas você precisa se adaptar com essas mudanças que o corpo tá trazendo para você do pós-parto. A gente nunca vai ser aquela menininha de antes. Agora a gente é uma mulher. Sim. E a gente tem formatos diferentes, um corpo diferente. A gente é uma mulher incrível, a gente precisa entender que a gente é uma mulher incrível. E que tudo isso vai passar. Vai chegar um momento que você vai olhar e dizer, olha, no início foi difícil, mas agora tá tranquilo. Você vai saber lidar. A gente sabe contornar a situação. Sim. A gente, como mulher do pós-parto, a gente é muito intenso naquele momento. A amamentação, a gente é intenso naquele... Tudo é muito intenso, depois passa. E a gente vê o quê? Tudo é muito intenso no pós-parto. Mas quando a pessoa tá naquele furacão, eu percebo muito isso nas minhas pacientes, né? Quando a gente tá naquele furacão do puerpério, a gente não consegue enxergar isso, né? Isso. Às vezes a gente fica muito ansioso porque uma coisa não tá dando certo, ou se tinha uma expectativa de parto, não foi atendida, se tinha uma expectativa de amamentação que não foi atendida. Então, isso... Nossa, realmente é muito difícil. Muito difícil. Por isso que eu amo falar sobre puerpério, porque é uma fase, né? Porque é uma fase tão desafiadora na nossa vida. Doutora. E ninguém fala sobre isso, ninguém fala quanto é difícil a gestação. Inclusive, eu converso tanto com as minhas pacientes em consulta, falando assim, olha, ninguém fala, romantizam muito a gestação, né? O parto, como vai ser. Então, assim, eu tento trazer leveza, óbvio, mas também... conseguir trazer informação para essa mãe, para ela se armar, para estar melhor preparada para o desafio que ela vai enfrentar. Não adianta a gente fingir que não vai acontecer. Né? É isso mesmo. Então, quanto mais informação você tiver e você conseguir contornar aquelas dificuldades, melhor vai ser a tua experiência de parto, pós-parto, etc. E comunicação é fundamental. Então, a gente conversa e cai muito nisso. A mulher, ela faz muito isso. Ela imagina que... Como que o cara não sabe que eu tô sentindo isso, que eu tô... Né? Isso é uma coisa meio óbvia. Para nós, mulheres, o que é óbvio, para os homens não é. Não é. Aceitem que dói menos, né? Verdade. A gente tem que praticamente escrever, assim, colocar no mural.
E a gente Entendeu? pensa, nossa cabeça é assim, né? E Ainda estão não. processando ainda, estão processando. Então, assim, muitos atritos que a gente tem, né, de relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, é falta de comunicação. Falta Né? de Então, a gente tem que comunicação. ser intencional em conversar e falar, olha, eu não tô me sentindo legal, eu tô assim, eu tô assado. E o que você pode fazer para me ajudar? Ou então, né? É isso mesmo. É parceria. E como a gente fala, as pessoas param muito na gestação. O Sim. quarto trimestre, ninguém fala nada do quarto trimestre. E eu lhe confesso que eu, no meu pós-parto, eu senti muita falta de me preparar para tudo isso. Sim. Preparar para a amamentação, a gente sabe que tem a preparação da amamentação. Mas assim, a preparação para a volta da relação. Gente, como é que vai ser? A gente só escuta as coisas vagas e que dói. É isso. É verdade. E aí a gente fica com medo, evidente. Então, assim, a gente já vai. Eu percebo que a gente já vai para uma relação sabendo que vai doer, então a gente já sabe que, Já opa, fica tensa. aí realmente, a primeira, se você não se prepara, você já. Então eu sempre falo também para minhas mamães: volta na sua gineco. Sim. Volta. Que às vezes elas somem. Volta. E não, mamães, pelo amor do amor. Não. Teve seu parto? Marca daqui a 30 dias, 35 dias. Volte com a sua médica. Por quê? Porque, às vezes, na correria da maternidade, eu não sabia nem que precisava voltar. Tem que voltar. Por quê? Porque esse corpo foi completamente mudado. Sim. E fica a dica. Então, se você teve parto normal ou cesariana, você precisa voltar em torno de 10 a 15 dias para a gente avaliar os pontos, ver como é que tá a cicatrização, como tá o sangramento, como estão as mamas, como tá o útero. Então, a gente precisa examinar. Entendeu? Precisa. E eu até, inclusive, com as minhas pacientes, eu faço 2 retornos pós-parto. Justamente só para avaliar o ponto, examinar, ver como é que ela tá, falar um pouco dos desafios dessas próximas semanas. A Pós-parto. gente conversa, né? E depois volta no segundo retorno pós-parto, em torno de 30 a 45 dias, justamente para eu ver de novo como está a parte emocional. Examinar novamente para ver se essa mamãe já está preparada para iniciar a atividade sexual, pedir exames, porque a gente precisa, dependendo do que aconteceu na gestação, a gente precisa saber como está agora essa mulher no pós-parto para fazer reposição de vitaminas e etc. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, não é ter o bebê e sumir, né? Não é sumir, gente. Volta. Volta para cuidar da saúde de vocês, porque é importante para o cuidar do bebê. E aí, nesse momento que a gente fala também de anticoncepção, né? Para evitar uma gravidez não desejada precoce. Porque elas acham que a amamentação tá ajudando elas a não ter filho. Ó, gente, não caia. Já teve coisas que aconteceu, não é verdade? Sim, assim, a amamentação exclusiva, ela é uma forma de contracepção, mas, de novo, cai naquilo. Cada mulher é um universo. Isso Nós mesmo. somos únicas, especiais. Então, nosso corpo responde de forma diferente em cada uma, né? Então, a gente não precisa só ficar contando com a amamentação, até porque... às vezes a mamãe a amamentação já tá bem estabelecida, ela começa a ordenhar para deixar para alguém que tem que voltar para fazer as coisas dela, Exatamente, trabalho. exatamente. Então, nesse momento, como ela não tá o tempo inteiro com o bebê, ele sugando e estimulando essa produção de leite, pode ser que em algum momento também isso falhe e ela volte a ovular. Tá entendeu? vendo, mamãe? Então, a gente precisa ter uma proteção extra, não só a questão da amamentação. E é nesse momento também, no pós-parto, que a gente conversa sobre contracepção. Por isso que eu tô falando, é importante voltar. Sim. É importante você voltar com a sua médica e tirar todas essas dúvidas, principalmente sobre a volta da relação sexual. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sim. Muitas mamães relatam que após a relação, a primeira relação, sangra. Confere isso? Sangra mesmo? Parto normal, se caso teve uma relação antes do tempo que não era para ter, realmente pode ser que sangre. Mas até a cesárea entra nisso também? Sim, pelo mesmo motivo que a gente já comentou. Se a mulher ela estiver tensa, com a musculatura tensa, e a mucosa da vagina ressecada. Por que ressecada? Porque ela está hormonalmente não disponível para ter relação sexual. Então, ela pode ter o ressecamento vaginal. Entendeu? Então, essa mucosa da vagina ressecada, ela fica mais fina, ela fica mais sensível. E aí, na hora da relação sexual, sem o lubrificante, com essa musculatura tensa, pode machucar. Entendi. Então é por isso. Eu Que mulher pode tirar, ter tá sangramento. sangrando.
não sei Mas o que. quando isso acontecer, mamães, vocês procurem seu ginecologista, porque a gente precisa examinar e ver se tá tudo bem. Que às vezes elas ficam preocupadas por causa do sangramento. Ai, não Sim. cessou o sangramento naquele. Depois de um tempo, depois foi lá e voltou de novo. Como é que pode isso? Elas ficam preocupadas. E elas Sim. acabam não querendo mais nada. Ah, pois é, aí a gente avalia no consultório se esse sangramento foi de alguma coisa que lesionou ali na vagina, ou se ela já tá, por exemplo, querendo já menstruar, né? Então, por isso que eu falei, Tem isso. cada mulher a gente avalia individualmente. Tem isso também. E deixa eu lhe Sim. perguntar uma coisa sobre libido. Hum. A volta, a gente consegue, quando voltar no médico, a gente consegue fazer alguma coisa pra aumentar o libido? Porque eu sinto cansaço, e não vai, né? Mas tem alguma coisa que a gente possa ajudar essas mamães no... Acaba aqui. Pois é, vai depender. Por exemplo, se a mamãe estiver amamentando, né, a gente sabe que fisiologicamente ela vai estar meio bloqueada, né, por causa da própria prolactina, que é o hormônio que é liberado na amamentação. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, como reposição hormonal, para algumas mulheres em particular, mas geralmente, a grande maioria das mulheres que estão nessa fase e amamentam, a gente não pode usar nenhuma medicação. Ah, por causa da amamentação. Por causa da amamentação, né? E aí eu falo para caprichar bastante na questão das preliminares. Você pode até não estar com vontade, mas você pode desenvolver essa vontade. Como assim, doutora? Já ia perguntar, como assim? Como assim? Que a gente vai esquentando o forninho. Você tem que ir preparando a sua mente. O sexo tá muito na mente. Né? Tem muitas mulheres que procuram a gente falando assim, doutora, principalmente ali a partir dos 30 anos, ou até antes, falando, doutora, eu tô sem vontade de ter relação e etc. E quando a gente vai conversando, a gente vai vendo que não é um problema fisiológico, não é um problema que ela tem falta de hormônio ou algo assim, é um problema mesmo, por exemplo, muito estresse, muito cansaço, né? E muitas vezes, doutora, a mulher ela não sabe o que é o orgasmo. Ainda tem, aí é outro problema. Ela não sabe. Então, assim, ela já veio de um processo que ela não sabe nem o que é isso. Sim. E imagina no pós-parto. Ixi, pior ainda. E- Então, assim, como ela, no pós-parto, a mamãe está fisiologicamente meio bloqueada, Bloqueada. já falo, olha, você vai ter diminuição da libido, isso é esperado fisiologicamente. O que a gente pode fazer para reverter isso? É você começar a trabalhar na sua mente, tipo, não, eu quero querer. Digamos assim. Isso, eu quero, isso mesmo. E aí, começar a trabalhar isso, olha, compra uma lingerie nova, vai trabalhando isso na sua mente, não deixa pra lá no ato, né? Tipo, vou me preparar lá quando chegar na hora. Não, passa o dia pensando nisso, se preparando pra isso, e faz a massagem perineal, e compra o lubrificante, e vai trazendo isso na tua mente, mais no dia a dia. Eu sei que na correria, né, do puerpério, a gente fica mais A gente nem pensa, 5 mas eu minutinhos que você Pronto, 5 minutos, olha, 5 minutinhos. que você puder, né, investir em pensar nisso, preparar para isso. E quando chegar à noite, né, e tiver naquele momento em que o bebê tá dormindo, né, falando de forma bem prática, você já vai e pede pro parceiro já ir caprichando nas preliminares, tudo isso vai te ajudar. E Carinho, atenção, isso mesmo. Exatamente. Então, assim... Porque homem quer papo, gente, quer também... Ó, preliminares, como diz a doutora Andréia, vá fazendo carinho, gente. Por favor, obrigada de nada. Vá fazendo um carinho, a mulher presa, a mulher tá o dia todo na correria, trabalhando, cuidando de Cuidando neném. do seu filho. Justamente, aí na hora do já... Vamos, mulher, agora. Não é assim, não é gente. assim, Recado pros exatamente. pais também, tá vendo? Então, tem que ter muita conversa, muita preparação. É possível, mas você tem que ser intencional e você tem que investir nisso. A sua energia, a pouca energia que sobra, a gente tem que tentar. Na nossa vida, né? A gente tem várias demandas, né? Então, a parte sexual é uma delas. E a gente precisa investir energia naquilo também. Se a gente não investe, vai acabar definhando, né? E a gente tem que entender que o homem é muito carnal, né? É Sim. muito... Ele não é muito... Não, ele não tem Tá pronto para todo momento. Isso. Então, assim, a gente precisa entender que o homem precisa. Ele precisa. E a gente tem que suprir.
E dá Eu sei pra que é você. difícil. É difícil. Muitas vezes, eu até compartilho isso com as minhas pacientes, assim, muitas vezes, nesse comecinho, a gente realmente é zero vontade. E aí, com o tempo, tendo paciência com você mesma, seja gentil com você mesma. Seja gentil com você, isso mesmo. E cada mulher tem a importância de se conhecer, né? A gente tem que se conhecer e respeitar os nossos limites. Tipo, olha, eu não tô legal ainda, não tô bem, então espera mais um pouco, né? E aí, conforme você for percebendo também que você tá melhorando e tá ficando, né, tudo bem, a gente pode também investir, não esquecer essa parte sexual, investir em ter um retorno mais agradável para a relação Sim. sexual. Então, assim, respondendo no final a tua pergunta, a gente avalia caso por caso e vê o que pode ajudar. Mas, geralmente, por causa da amamentação, a gente acaba a questão da libido tendo que ter bastante paciência e investindo na parte mental. Sim. E deixa eu lhe perguntar, doutora, você não acha que toda mãe deveria ter o kit brinquedinho, o kit do ladinho, assim, pra meio que ir se conhecendo? Arrasou. Porque olha só, Sim. eu falo muito, vamos supor, eu falo para minhas mamães, olha, você precisa se conhecer um pouquinho mais, ter um vibrador, ter o lubrificante, ela vibrador. Gente, pra que isso? Pra quê? Eu disse, gente, é importante a gente se conhecer. A gente Sim. saber qual é o ponto que a gente fica mais estimulada. Sim. E os vibradores entram nesse sentido. Ajudam bastante, né? Essa parte das preliminares também, ela Sim. pode entrar nas preliminares também? Sim, e olha, eles são fundamentais nesse pós-parto, nas preliminares. Até porque o vibrador, ele promove uma aceleração no... Ele relaxa a musculatura. Relaxa, e ele também acelera o orgasmo, né? A mulher ter o orgasmo. Ele acelera. Tá vendo? Ele acelera. Então, a gente que não tem muito tempo nesse começo... Tá vendo? Né? Então, muitas vezes... Nossa, eles são ótimos aliados. Então, eu acho que é importante, sim, a mulher se conhecer. Para quem não tá entendendo nada que a gente tá falando, o primeiro passo é se conhecer. Pega o espelhinho, se tocar, se entender. Ver quais são os buracos que você tem também. Porque muita gente não sabe o que... Não sabe. Não sabe. Não sabe nem, mas, né? Enfim, temos vários buraquinhos ali. Temos. E aí, a gente precisa se conhecer. E através de se conhecer, se palpar, você pode identificar pontos que você sente maior prazer, né? Então, geralmente, as mulheres, elas têm maior prazer no clitóris. Sim. Né? Então, o clitóris é o órgão que foi feito, assim... E ele abraça todo. É lindo, ele é uma bolinha ali, ele é uma bolinha, maravilhosa. Tem uns bracinhos aqui, sendo estimulado, ele fica uma beleza. É, o capuzinho dele, os bracinhos. A gente pode levantar esse capuzinho e melhorar. Tá vendo, mamãe? Ó a dica, olha aí, ó. Enfim, você tem que se palpar para você se conhecer, saber onde que você sente maior prazer, que inclusive na relação sexual, isso tudo eu tô falando dentro da relação, você explicar pro seu parceiro, olha, aqui que eu sinto mais prazer, capricha aqui. Entendeu? Ele pode te ajudar, o vibrador também ajuda, além de relaxar a musculatura, de também identificar, olha, esse ponto aqui eu tô sentindo mais prazer, nesse ponto aqui. E aí, ajudar na relação. Tem mulheres que usam o vibrador durante a relação sexual, porque ajuda, né, tanto a relaxar a musculatura, como também deixar a paciente mais lubrificada, porque gera mais prazer. Enfim, são ótimos aliados. Muito. E detalhe, às vezes a mãe fica com vergonha. Ai, meu Deus, eu vou comprar isso aqui, mas eu, tamanha mãe do pós-parto, no sufoco desse jeito. Mas, gente, a gente precisa. Mas tem uma mãe, uma amiga, né? Tá vendo? Roda maternidade. Se não tiver tempo. Isso, roda maternidade, sabe falar sobre isso, porque ninguém quer falar sobre isso, né? É verdade. A gente tem que quebrar esse tabu. Ninguém quer falar sobre isso, essa é a verdade. Mas, mamães, quero deixar um recado pra vocês. Vamos deixar um recado pra essas mamães? Vamos. Se conheçam. Se comuniquem com seu parceiro. Não coloque na sua cabeça que a primeira relação vai doer. Lembre que você tem que se preparar para esse processo todo. Se prepare. Quando você se prepara, tudo fica mais fácil. Então, a gente quer deixar esse recado para você. Doutora André quer deixar um recado para essas mamães, finalizando nosso podcast maravilhoso. Ai, amei. Aquela não quero acabar, né? Ai, bateu papo, né? Nosso bate-papo. Ai, quero sim, mamães. Olha, eu sempre falo isso, vocês são maravilhosas. Depois
Depois que eu fui mãe, muita coisa mudou, né? Eu me tornei uma profissional muito melhor, muito mais empática. E eu pude, assim, eu lembro que na minha primeira filha, que é a Sofia, depois que eu tive ela, eu queria abraçar toda mãe no... Eu encontrava, eu encontrava alguma mãe no caminho, eu queria abraçar e falar, nossa, você é maravilhosa, você é... Enfim, né? Sim. Então, assim, a gente passa por muitas transformações, né? Tanto na gestação, no parto, pós-parto. E isso é bom. Aquilo que nos desafia, nos faz crescer, nos torna pessoas melhores. Verdade. Então, não tenha medo das transformações. Se prepare para elas, né? Então, tudo na vida que a gente tem que é de valor, a gente conseguiu com muita dificuldade. Sim. A gente teve que se preparar, a gente teve que estudar, a gente teve que, né? Então, nada veio fácil. Nada. Então, essa parte na nossa vida, que é a relação sexual, também é uma área importante na nossa vida que a gente tem que investir. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que investir tempo, investir energia, né? E não deixar ele ali escondido, porque quando a gente fica fingindo que isso não acontece ou que o problema não existe, ele vira um problema maior, uma bola de neve, e isso termina muitos relacionamentos. Sim. Então, se preparem, estudem, peçam ajuda, conversem com seu ginecologista, busquem realmente uma rede de apoio, uma ajuda profissional que por exemplo, para finalizar, a minha experiência de parto e pós-parto no meu segundo filho foi totalmente diferente quando eu me preparei. No meu segundo filho, né, que é o Pedro, eu me preparei melhor para o parto, me preparei para o pós-parto. Então, assim, foi totalmente diferente. E, inclusive, na questão da fisiopélvica, né, para voltar tanto para o parto, no pós-parto também foi, assim, sensacional. A minha experiência de pós-parto, de retorno à atividade sexual, me preparando e também sendo cuidada por profissionais maravilhosos. Viu? Né? Amei. E, ó, doutora, muito, muito obrigada pela sua presença. Acho que todo mundo sabe que eu sou apaixonada por essa mulher, porque ela é incrível no pós-parto, ela é maravilhosa, ela é uma médica conceituada porque ela acolhe a mamãe do pós-parto. E, para mim, o acolher e o cuidado do pós-parto, da mãe do pós-parto, para mim é muito importante. Porque a gente não é cuidada, a gente é esquecida nesse pós-parto, ainda mais pelo desafio. E a senhora é um exemplo de mulher, de médica, de mãe, de profissional, que você acolhe essas mães. Não para só na gestação. A senhora vai além. E muitas mamães relatam para mim que a senhora vai além, que a senhora é acolhedora. Então, assim, muito obrigada pela sua presença. Para mim é muito importante a senhora estar aqui comigo, falando para essas mamães sobre relação sexual, sobre pós-parto que a gente ama. E só gratidão. Ai, muito obrigada. Não, essa pessoa aqui é maravilhosa, meu Deus, não tem nem palavras. A Tabata, eu sou fã também. Obrigada por você fazer um trabalho tão sensacional com as mães, principalmente no pós-parto. Amo. E que Deus te abençoe e continue te capacitando nessa área. Obrigada pelas tuas palavras carinhosas. Eu fico muito, muito honrada. Obrigada. E eu sempre falo para as minhas pacientes, é um propósito de vida, né? É algo maior que eu. E eu só tenho a agradecer a Deus. Vamos ter próxima vez, gente. Vamos ter próxima vez, se Deus quiser. E finalizando, beijinho. Beijos. Fiquem com Deus. Amei. Qual é o seu Instagram, doutora? É verdade. O Instagram. Mamães, quem tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida para mim, tá? Meu Instagram é doutora.andreamachado1. Viu? Tá bom? Segue, compartilha, comenta, que ela faz vários vídeos muito legais. E, ó, obrigada. Obrigada.